Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 29 de setembro. Dia seguinte à nossa derrota para o Fluminense, encerrando uma sequência para lá de positiva e histórica dentro desse confronto. O 2-0 colocou um ponto final em mais uma marca positiva que o Botafogo havia construído. Foram várias as ocasiões nesse ano que isso aconteceu, não é verdade? O Botafogo de 2025 tem sido um time extremamente desgastante, frustrante e irritante para o seu torcedor. Várias decisões equivocadas, várias escolhas ruins, que obviamente acabam culminando no que a gente está vendo. Futebol não tem segredo, não tem mistério. Se você acreditar que a exceção é regra, você vai se ferrar. E o Botafogo está colhendo o que plantou. A realidade é essa. Doa quem doer. A realidade é essa. Quando você pensa futebol da maneira como o Textor pensou para 2025, a probabilidade maior é que aconteça exatamente isso que está acontecendo. O Botafogo investiu um caminhão de dinheiro para montar esse elenco, mas claramente com escolhas que não condizem com o nível que a gente tinha anteriormente. Não, o time do Botafogo, por conta disso que eu tô falando, ele não é ruim, mas ele não está sendo potencializado. E aí um elenco, um grupo que poderia apresentar um resultado melhor, acaba ficando aquém. O Botafogo, com esse elenco, com esse time potencializado, deveria ter passado pelas oitavas da Copa Libertadores. Deveria ter passado pelas quartas da Copa do Brasil. E deveria, há muito tempo já, estar no G4 do Campeonato Brasileiro. Foram várias as oportunidades, foram várias as ocasiões em que a gente teve a chance de entrar e se firmar no G4 do Brasileirão. Mas em todas elas a gente está desperdiçando. Uma exceção aqui e outra ali, mas a gente vem desperdiçando essas oportunidades. E agora, vendo equipes se aproximando do G6. O que vamos combinar? O Botafogo, se conseguir a proeza de ficar fora de zona de Libertadores, fora de um G6, vai ser uma das coisas mais ridículas dos últimos tempos. Porque o Botafogo perde, empata, ganha um e continua onde está. Continua estacionado. Isso diz muito sobre o nível do campeonato e o nível dos nossos adversários, inclusive. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo venceu um, justamente aquele que era menos provável, porque ficou com um jogador a menos. Nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória. Quando esteve em pé de igualdade numérica, nada feito. Saiu na frente do placar contra o Mirassol, fez 3-0, tomou o empate. Saiu na frente do Grêmio, tomou o empate. Contra o São Paulo no Morumbi, uma partida pífia. E contra o Fluminense no Maracanã, bom, aquilo que vocês viram, né? O Botafogo teve a chance de sair na frente, não saiu e numa atrapalhada entrega o placar. Segundo tempo, o Fluminense não precisava jogar, só precisava gastar o tempo. E foi exatamente isso que eles fizeram. Porque o Botafogo era completamente inoperante. O Botafogo conseguiu ser pior na segunda etapa do que foi no primeiro tempo. E olha que o primeiro tempo já não tinha sido essa mil maravilha. Na verdade, pelo contrário. Tirando ali situações isoladas, o Botafogo tinha uma dificuldade monstruosa de saber o que fazer com a bola. Foi um clássico feio de assistir. Mas no fim das contas, os 3 pontos ficaram com o Fluminense. O Botafogo de 2025, ele se tornou um time que se acostumou ao resultado ruim. Se acostumou ao resultado ruim. Nessa altura do campeonato, restando ainda 13 jogos para acabar o ano, o Botafogo já tem quase o dobro de derrotas que teve em todo 2024. Pois é. E dá para duvidar que esse time é capaz de perder mais alguns jogos, fazendo com que a gente chegue a 26, 27 derrotas na temporada? Meu irmão, 26, 27 derrotas para fechar um ano é coisa pra cacete. O Botafogo, nesse momento, segundo dados do site O Gol, tem 22 derrotas no ano. 22. Faltam 13 jogos. A gente não vai mais perder? Claro que vai. Porque esse time não passa a confiança que deveria passar. Porque tem sido mal treinado, e podemos afirmar isso. Tem sido mal treinado pelo seu treinador, que tem demonstrado uma insegurança surreal.
na hora de tomar suas decisões. O David Ancelotti é chamado de estagiário por boa parte da torcida, não é à toa. Nós estamos tendo que lidar com o ônus de um treinador que virou treinador agora. Ele não era, ele era auxiliar. Foi mais uma escolha do Textor. É por isso que a gente diz que nessa escala de responsabilidades, o Textor está disparado no topo. Primeiro porque a caneta, no fim das contas, é dele. É ele quem decide. Segundo, porque ele tomou uma série de decisões ruins. Não foram equivocadas, foram ruins. Decisões onde claramente gerariam um impacto negativo na equipe, na temporada do Botafogo. Ah, mas o Textor, disponibilizou muito dinheiro. Foram várias contratações multimilionárias. De um nível abaixo do que deveria. É ou não é verdade? De um nível abaixo do que deveria. E é por isso que o Textor tem responsabilidade, mas o scout também tem responsabilidade, os treinadores que passaram e os treinador que está também tem sua responsabilidade, e os jogadores também. Numa escala menor é verdade, porque acaba sendo só o reflexo de todas as cagadas feitas anteriormente. O Botafogo está deixando todas as marcas positivas que construiu pelo caminho. Tudo aquilo que a gente foi recuperando de imagem, de credibilidade, de respeito, hoje os adversários olham para o Botafogo e já não enxergam isso. Essa é a verdade. Os adversários olham para esse Botafogo fragilizado, que parece estar sem rumo, e já acabou aquela história. Ih, a gente vai jogar contra o Botafogo. Esse Botafogo aí, meu irmão, vai ser foda, hein? Já não tem mais isso. Já não tem mais isso. Como que vai terminar esse ano de 25? Como que vai ser esse fim de temporada? Que o Botafoguense, inclusive, está rezando para terminar. Com vaga na Libertadores e na Copa do Brasil, logicamente, mas a gente está rezando para terminar. Está extremamente cansativo e desgastante, irritante acompanhar o Botafogo em 25. A gente está naquela rodinha de rato, a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar. Corre, não sai do lugar. Tá chato, tá cansativo. Mas precisa terminar com Libertadores e Copa do Brasil em 26, porque se 25 tá difícil, tá ruim, tu imagina sem Libertadores e Copa do Brasil na próxima temporada. Tu imagina. O David Ancelotti precisa melhorar a maneira como ele prepara, como ele mexe na equipe. O David Ancelotti precisa mostrar mais. Tivemos lampejos de bom futebol sob o comando dele, mas é pouco, muito pouco, para a gente poder alcançar o nosso objetivo. Nós ainda estamos dentro do G6. Ainda. E eu preciso reforçar. Ainda. Porque do jeito que as coisas estão indo, existe sim um risco, um cenário onde a gente acaba deixando zona de classificação para Libertadores. Existe. E o botafoguense que não quiser admitir isso está vivendo em Nárnia. Porque está muito claro que existe esse risco. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória. Não é preocupante? Nós precisamos tomar um rumo. Os jogadores precisam mostrar mais, o treinador precisa mostrar mais e a diretoria tem que mostrar uma liderança forte. Porque o clima de fim de festa já tomou conta, na minha opinião. Sabe aquela coisa de, meu irmão, a temporada já foi pro saco, dane-se. Mas não pode. Não pode ser dane-se. Porque 2026, repito, pode ser pior se não tiver Libertadores e Copa do Brasil. Estamos jogando para salvar a nossa temporada de 26. Mas dentro de campo, o torcedor alvinegro não tem visto isso. Definitivamente.